Bom dia, meus caros. O assunto da aula de hoje é sobre integridade de sinais. A integridade de sinais está intrinsecamente correlacionado à compatibilidade eletromagnética. A compatibilidade eletromagnética, ela trata das interações eletromagnéticas dos nossos sinais nos nossos circuitos. Tá? E essas interações, elas vão gerar ruídos que tanto vão atrapalhar a gente certificar o nosso equipamento, mas também eles vão atrapalhar o funcionamento do nosso equipamento em si. Tá? Então, para isso, a gente usa uma série de ferramentas para analisar a integridade desses sinais, principalmente em circuitos digitais, que a gente tem algumas dessas ferramentas. Né? Em sinais analógicos, basicamente, a gente analisa a relação SNR, né? Signal Noise Ratio. Tá? Em circuitos digitais, a gente tem algumas ferramentas a mais para verificar isso aí, porque a gente consegue entrar no mundo estatístico de probabilidade, já que a gente tem símbolos definidos, zeros e uns. Tá? E, inclusive, tem algumas ferramentas gráficas para a gente ver isso, que é o diagrama de Wheeler. Então, a gente vai ver a teoria disso daí, e depois a gente vai fazer alguns ensaios no PSpice, levantando alguns diagramas de olho, vou mostrar para vocês. Bom, então o que é a definição de integridade de sinais? Então, perturbações eletromagnéticas, como eu falei, vão gerar ruídos, mas a gente também tem outras fontes de problemas aí, por exemplo, o glitch, né, que é um problema intrínseco do processamento de sinais em circuitos digitais. Ruídos térmicos, que é um comportamento, aí, uma propriedade, vamos dizer assim, intrínseca da matéria também, devido aos movimentos dos elétrons aí com a temperatura. Então a gente tem tantas perturbações eletromagnéticas que a gente vem estudando, mas a gente também tem outras propriedades aí que geram ruídos. Tá? Então, todos esses ruídos somados, eles vão interferir nos nossos sinais. Então, a integridade de sinais faz o quê? Ele estuda a integridade desses sinais. Tá? Então, principalmente em sistemas digitais, a gente tem algumas formas de se analisar isso daí. Bom, então a gente tem que lembrar, né, que os nossos sistemas digitais, pelo menos a maioria deles, eles operam aí com dois símbolos, nível lógico 0 e nível lógico 1, embora a gente sempre tenha que lembrar que isso é uma abstração, no final das contas, esse nível lógico é uma tensão, né? Nível lógico 0 é uma tensão pré-definida, nível lógico 1 é uma outra tensão pré-definida. Essas tensões deveriam ser distintas, mas o que a gente vai ver aqui é que devido a esse somatório de problemas, de ruídos, esses valores podem se sobrepor, e aí é justamente o pior ponto do ponto de vista de integridade de sinais. Bom, então já que eles, né, assumem nível lógico 0 e nível lógico 1, são valores, pelo menos nessa abstração, são valores definidos, então nós podemos fazer um estudo baseado em estatística e probabilidade, tá, para esses valores. Tá? E aí, então, a gente vai conseguir chegar num valor de limiar de decisão, né, para uma dessas características aí, para aquele símbolo, tá, com uma distribuição de probabilidade associada, né, com valor médio e desvio padrão. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, pessoal, só para a gente lembrar aqui, vamos supor que a gente tem o seguinte sinal digital, tá? Então eu tenho um clock, né? Esse clock ele está definido na borda de descida, ó, sempre aqui nas linhas pontilhadas, então na borda de descida, tá? E aí a gente tem um sinal digital perfeito. Então percebam que na borda de descida esse sinal está muito bem definido. Então aqui é nível lógico 0, aqui é nível lógico 1, aqui também é 1, aqui é 0
e assim sucessivamente, porque esse sinal não tem nenhum dos problemas mencionados anteriormente. Então é um sinal ideal que não existe. Tá? No final das contas, a gente não consegue criar um sinal desse daí, por melhor que seja o nosso sistema. Então agora aqui eu já adicionei alguns desses problemas. Então eu já tenho variação em amplitude, ó. Percebam que a minha amplitude está variando aqui, ó. Tá? E também já gerei problemas de fase. Por exemplo, jitter aqui, ó. Tá? De qualquer forma, esses problemas nesse sistema, ele não estaria tão problemático assim, já que percebam que nas bordas de descida eu ainda consegui identificar, né, os nossos símbolos zeros e uns corretamente. Tá? Então aqui, por exemplo, 0, 1, 1, 0 é o mesmo sinal anterior, 0, 1, 1, 0. Depois 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0. Por quê? Eu tenho problemas, mas esses problemas, vamos dizer assim, estão controlados. Nem sempre estarão. Tá? Cabe a nós, engenheiro do sistema, garantir que estejam. E ter uma forma de estudar isso e garantir que eles realmente vão estar dentro de limites aceitáveis, onde eu possa reconhecer aí esses bits corretamente. Tá? Então a gente vai levantar também algumas figuras de mérito, por exemplo, como o BER, né, o Bit Error Rate, ou seja, a taxa de erros nos nossos bits. Então, principalmente quando a gente está transmitindo, tá fazendo transmissões de strings aí de bits, a gente tem essa figura aí do BER. Tá? Então, em protocolo de comunicação, né, engenheiro de telecomunicações usa muito essa figura de mérito. Bom, então vamos tentar fazer essa modelagem estatística aí para a gente entender algumas coisas. Tá? Então, vamos imaginar aqui, pessoal, eu tenho aqui no meu eixo X, tá, o tempo. O tempo não, desculpa. A gente tem aqui o Z de T, que seria o seguinte, seria... Deixa eu vir nessa figura aqui que talvez fique mais fácil. É como se eu visualizasse o meu sinal dessa forma, tá? Aqui seria o eixo do tempo, tá? Então aqui é o tempo e aqui é a minha amplitude. Tá? Então aqui tempo, aqui amplitude, tá? Depois a gente vai entender por que a gente tem algumas linhas a mais aqui. Na verdade, eu tenho uma sobreposição dos sinais. A gente vai entender isso já já. Mas só para a gente entender o que seria visualizado aqui, ó. Então aqui eu estou analisando basicamente a distribuição estatística que os meus níveis lógicos 0 e 1 assumem. Tá? Então é isso que eu tenho aqui nesse eixo. Tá? Chamei aqui Z de T. E aí, olha lá, ó. Então basicamente eu tenho uma distribuição gaussiana, tá? É um ruído aleatório. E aí eu vou ter o meu nível lógico 0, que seria aqui o A0, é o valor médio da probabilidade de eu ter o nível lógico 0, e o A1, que é o valor médio de eu ter a probabilidade de nível lógico 1. Então, que eu chamei de S1, né, probabilidade de eu ter nível lógico 1, e S0 a probabilidade de eu ter nível lógico 0. Então, como é uma distribuição aqui aleatória, né, uma distribuição gaussiana, eu vou ter um desvio padrão associado, tá? Eu não sei onde que ele está aqui, né, marcado, mas eu vou ter um desvio padrão com relação à minha média, né? Um desvio padrão para cá, um desvio padrão para cá, e a mesma coisa aqui, um desvio padrão e um outro desvio padrão, que são os nossos sigmas aí. Percebam que existe uma área problemática de sobreposição dessas probabilidades.
Tá? Então aqui é onde a gente vai ter erros. Por quê? Porque eu não vou conseguir distinguir entre nível lógico 0 e 1, já que ele se sobrepõe. Então a probabilidade de ser nível lógico 0, ela está sobreposta à probabilidade de ser nível lógico 1. Então a gente não consegue fazer essa definição. Tá, então, em alguns casos, principalmente lá em telecomunicações, tá, quando a gente está fazendo essas transmissões aí dessas strings de dados aí, muitas das vezes a gente usa até Schmitt triggers, tá? Né? Lembrar que o Schmitt trigger a gente tem lá a nossa esterese, né? Então, deixa eu prolongar esse eixo aqui só para fazer com relação ao eixo 0. Lembrar que a gente tem lá a nossa esterese, né? Vocês já estudaram isso daí em circuitos. Então a gente teria alguma coisa assim. Ou seja, não ficou simétrico, mas também não tem problema, tá? Então aqui eu teria o limite 1 e aqui eu teria o limite 0. Tá? Então aí lembrando que essa área aqui que ficou dentro do quadrado, vou achurar ela aqui para a gente entender, é a nossa esterese, né? Então, por exemplo, se ele está vindo daqui para cá, né, ele vai fazer o quê? Ele vai interpretar como nível lógico 1, né, até que eu passe do L0 aqui de novo. Né? Então, toda essa área aqui, ó, tudo isso aqui, ó, todos esses valores aqui serão interpretados como nível lógico 1 se eu estiver vindo daqui para cá. Passei pelo L0, eu já começo a interpretar como nível lógico 0. E o contrário também é verdade. Se eu estiver vindo daqui para cá, né, se eu estiver com valores menores do que L0 e esses valores começarem a subir, eu vou interpretá-los como L0 até que eles sejam maiores do que L1. Então a minha esterese, ela garante uma segurança com relação a essa sobreposição das gaussianas, tá? Para a gente conseguir aí interpretar corretamente as nossas probabilidades. Agora, de qualquer forma, pessoal, em sistemas digitais mesmo, nos nossos circuitos, a gente evita usar isso daí. Então, geralmente, esses Schmitt triggers, esses comparadores, eles estão em sistemas de transmissão de dados, tá? Que não é geralmente o nosso caso aí. No nosso caso, geralmente, a gente está fazendo circuitos que processam esses dados. A gente tem um controle maior sobre a definição dessas gaussianas. Então, o que a gente tenta fazer é diminuir ou até, né, quer dizer, evitar, a gente não evita, porque isso aqui em tese nunca encosta no zero, né? Então, isso daqui continua eternamente, mas nunca encosta no zero. Então, vai haver sobreposição? Vai. O que a gente faz é diminuir essa área, de forma a que esses erros eles se tornem praticamente irrelevantes, tá? Bom, então é isso. Então, para nível lógico 0, a gente pode calcular uma probabilidade. Aqui faltou parênteses, tá? Então, a gente pode calcular aí a probabilidade de eu ter Z, né? Aqui que eu chamei esse eixo de Z, no nível lógico 0, tá? Então, é dada por essa equação. E de eu ter Z no nível lógico 1. Tá? Então, são duas funções de probabilidade. De eu ter no nível lógico 0, de eu ter no nível lógico 1. Então percebam que ele é dependente do valor médio, ó, o A0 aqui é o nosso valor médio para o nível lógico 0, o sigma 0 é o desvio padrão aqui dessa distribuição do nível lógico 0, tá? E a mesma coisa para o nível lógico 1, o A1 é o valor médio, tá? E o sigma 1 é o desvio padrão médio do nível lógico 1, diz respeito a essa distribuição amostral aqui. Bom, então o limiar de decisão ele deve ser localizado
a modo de minimizar os erros, né, que é a área achurada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, quer dizer, em todos os casos, basicamente a gente teria que colocar os limiares de decisão, né, evitando essas áreas aí. Então, se eu fosse colocar os limiares do meu Schmidt-Trigger, né, o L0 e o L1, basicamente o ideal seria eu colocá-los aqui, né? Então aqui eu colocar o L0 e aqui eu colocar o L1, para que eu não tivesse aí esses problemas. Muitas das vezes nos sistemas a gente vai ter uma simetria dessas ondas, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu superpuser essa onda em cima dessa onda, basicamente eu só vou ver uma onda, tá? Porque é característica dos sistemas muitas das vezes serem parecidos, tá? Então isso não é uma verdade sempre, tá? Mas de qualquer forma, até para as nossas análises aqui, só para apresentar menos dados, tá? A gente vai considerar essas ondas simétricas. Então, o limiar aqui, ó, se eu não tivesse Schmidt-Trigger, tá? Então, se eu não tivesse o Schmidt-Trigger, o meu limiar de decisão ficaria aqui, ó. Vou chamar ele de L, tá? Que tá o quê? Na verdade, é a média das médias, tá? A média de A0 e de A1. Então, vai dar esse valor aqui, ó, tá? O ponto médio entre os picos A0 e o pico A1. Só que geralmente, principalmente lá em telecomunicações, em transmissão de dados, a gente usa um Schmidt-Trigger para evitar esses problemas, evitar essa área achurada. A gente coloca lá o L0 e o L1. Se eu usar um comparador simples, L no ponto médio entre A1 e A0. Então aqui, como eu falei, né, a banda morta, eu teria o L0 e o L1 no caso de estar usando um Schmidt-Trigger, que eu desenhei aqui para vocês. Tá? Então lembrar o L0 e o L1, basicamente estariam aqui o L0 e o L1. Eu tento evitar o máximo possível a superposição. Tá? Como eu falei, pessoal, apesar de eu ter desenhado aqui de um jeito que possa parecer que eu evito a superposição inteira, isso não é verdade, porque eu falei também, essa onda ela nunca encosta em zero, né? Ela vai ficar continuando aqui, ó, mas ela nunca vai encostar em zero. E a mesma coisa aqui, ó, nunca vai encostar em zero. Então, sempre vai haver alguma superposição entre essas ondas. O que a gente faz é diminuir essa relevância dessa superposição, tá? Que a gente vai pegar ali um caso em 1 milhão, tá? Usando uma figura de linguagem aí. Um outro fator que nós calculamos aí é o fator Q, tá? O fator de qualidade do nosso sinal. Então, de novo, aqui nós temos, né, o tempo, né? Aqui está o nosso tempo. E aqui a nossa amplitude, vou colocar como volts, porque geralmente é o que a gente mede aí em sistemas digitais, em circuitos. Então esse fator Q, ele vai fazer uma relação entre as médias, tá, que eu chamei de V base e V top. Então V base é a média do nível lógico zero e V top é a média do nível lógico alto. E dos sigmas, ou seja, dos desvios padrão da distribuição do nível lógico 0 e da distribuição do nível lógico 1. Então, o nível lógico 1 eu chamei de top, nível lógico baixo eu chamei de base. Isso só para manter a mesma nomenclatura da literatura que eu utilizei para tirar esse material. Então, o fator de qualidade Q, ele é essa relação aqui, ó, V top menos V base sobre sigma top mais sigma base. Quanto maior o Q, melhor. Tá? Quanto maior o Q, melhor, pessoal. Com o Q em mãos, nós podemos computar o B, tá? O B, ou aqui a gente chama também de probabilidade P, tá? Então o B é a nossa taxa de erros de bits. Tá? Então a gente tem uma definição formal aqui, né? É a probabilidade de Z
nível lógico zero, né? É a integral da função de probabilidade na distribuição do nível lógico zero, integrada nesse eixo z, né, que é o eixo que a gente estava trabalhando aqui, né, esse eixo aqui agora, né, se a gente voltar aqui, ó, esse eixo aqui, né, integrada de menos infinito até um valor pré-definido, tá? Então, se a gente resolver isso daqui para essas distribuições gaussianas, né, já que a nossa probabilidade ela basicamente é uma distribuição aleatória, né, gaussiana, a gente chega nisso daqui, ó, tá? E aí, se a gente resolver mais um pouco, a gente chega nisso daqui, tá? Para a gente aplicar diretamente aí nas nossas equações, tá? Então, só lembrando que esse valor aqui entre parênteses, isso daqui é o nosso Q, é o nosso fator de qualidade, tá? Então, resolvendo isso daqui, a gente chega nessa equação para o nosso B, em sistemas digitais aí, para essa modelagem que nós estamos fazendo, que no final das contas é o que nos interessa. Então ela é exponencial de menos o fator de qualidade ao quadrado dividido por 2, dividido pelo fator de qualidade que multiplica a raiz de 2π. Então com isso daí a gente consegue fazer uma estimativa da nossa taxa de erros de bits. O que é uma coisa muito importante, tá? Principalmente quando nós estivermos trabalhando com protocolos de comunicação. Então, por exemplo, eu quero certificar o meu equipamento USB. Provavelmente você vai ter que fazer um teste de conformidade de B. Tá? Então lá a descrição do USB ele admite uma taxa de erro de bits de X. Você tem que ficar de X para baixo, né? Senão você não vai conseguir fazer isso. Eu quero certificar um Bluetooth. Você também tem um B. Tá? Então, uma das etapas de certificação de teste, além das de compatibilidade, que tem outra coisa, né? A gente teria que fazer uma certificação do Bluetooth, já que eu estou falando que o meu equipamento ele funciona com Bluetooth. Se eu desenvolver essa parte Bluetooth, eu tenho que certificá-la também. E aí uma das coisas é esse B, tá? Ou seja, eu tenho que manter a taxa de erro de bit menor do que o limite estabelecido nas normas do Bluetooth. Então aqui a gente consegue ter uma estimativa disso daí. Principalmente com a ajuda do nosso diagrama de olho. Tá? Então osciloscópios hoje em dia conseguem fazer isso daí, é claro que não é qualquer osciloscópio, mas osciloscópios mais parrudos fazem isso. E a gente também consegue fazer simulações no SPICE para olhar isso daí. Tá? Então, existem softwares de CAD, de PCB, que você já faz a extração lá das linhas de transmissão, porque no final das contas, isso daqui, pessoal, o que está me importando aqui, vamos imaginar aqui que eu desenho um esquemático lá no SPICE, né? Então, sei lá, eu vou lá, desenho uma fonte de sinal quadrado, né? Aí essa fonte de sinal quadrado vai num chip, né? Então esse aqui é um circuito integrado qualquer e que vai em outro circuito integrado qualquer. Isso aqui pode ser inclusive um barramento, tá? Então inclusive isso aqui pode ser um barramento. E aí, sei lá, morre no terra. E aqui também terra. Então lá no SPICE a gente faz as simulações funcionais, né, que basicamente estão relacionadas ao funcionamento dos meus chips. Nessa parte de integridade, tudo bem, algumas coisas, né, os limites basicamente eles são definidos por características do chip. Mas na verdade o que eu estou analisando aqui agora são os caminhos, né, os caminhos. Que eles são nossas linhas de transmissão, nós já vimos.
associadas às terminações, né, que vão ser parasitas aí, pinos de circuito integrado vão ser basicamente capacitores, mas se a frequência for muito elevada, a gente tem que considerar até as indutâncias, as resistências, tá? Então, basicamente, a gente vai ver essas relações do sinal. A gente já viu lá o efeito de ringing quando a gente viu linha de transmissão. Então, isso vai influenciar enormemente nos nossos sinais. Então, imagina lá que eu não tenho uma terminação casada, o que eu vou ter? Eu vou ter ringing. Se eu tenho ringing, eu tenho isso aqui fazendo assim, ó. Então, o meu desvio padrão está aumentando, tá? Meu desvio padrão está aumentando. Então eu estou ficando com um sinal pior, né? Se o meu desvio padrão está aumentando, o que está fazendo com o meu fator de qualidade Q? Está diminuindo. Só que quanto maior o Q, melhor. Então, eu tenho que fazer essas terminações, esses casamentos, para que eu não tenha esse tipo de coisa desenhada aqui. Ou para que eu tenha, na melhor forma possível, isso daqui concentrado, tá? Porque aí eu estou diminuindo o desvio padrão. Isso do ponto de vista que a gente vem analisado nessa disciplina, que é a parte de ringing lá, atrelada a linhas de transmissão, né? Já nesse aqui, né? Aqui já são problemas mais de ordem digital, tá? Mas também de ordem de confecção do circuito em si. Mas aqui já tem mais a ver com jitter. Então, se eu não rotear apropriadamente os clocks, ou se o meu circuito em si tiver um jitter muito elevado, eu vou começar a aumentar essa região aqui, ó, o que também é ruim. Tá? Mas, de qualquer forma, do ponto de vista de associar compatibilidade eletromagnética com integridade de sinais, nós estamos mais preocupados com isso. Tá? Nós estamos mais preocupados com esse spread aqui, ó. Essa abertura aqui, ó. Então, quanto mais largo for essa banda, pior, porque o meu desvio padrão é maior. Meu desvio padrão sendo maior, o denominador cresce. O denominador crescendo, o meu fator de qualidade Q cai. Então, o diagrama de olho, ele é uma ferramenta de análise estatística, mas ela é mais qualitativa, tá? Embora a gente consiga extrair dados, números muito bons que nos levam a aproximações muito boas. Então, como é que eu obtenho esse diagrama de olho? Eu superponho várias amostras de um sinal. Tá definido uma quantidade de bits, né? Então, geralmente é a quantidade de bits da transmissão. Por exemplo, eu estou fazendo uma transmissão serial de bits. Tudo bem, no final das contas, lá são bits que estão caminhando, mas a gente tem que lembrar que a gente sempre trabalha com abstração. Então, na verdade, a gente está transmitindo símbolos mais complexos do que bits. Na verdade, são grupamentos de bits. Então, eu estou transmitindo bytes, então é um grupo de 8 bits. Então, no final das contas, o que eu faço? Com 8 bits, eu consigo 255 símbolos diferentes. Então, basicamente, eu vou fazer essa superposição dos 255 símbolos. Então, imagina uma tabela verdade de 8 bits. É isso que eu faço. Só que ao invés de eu escrever ela linha por linha, em 256 linhas, né? Eu faço o quê? Eu superponho todas elas. Isso graficamente. Tá? Então, aqui eu estou fazendo de 3 bits, tá? Para ficar mais fácil. Tá? Então, só para a gente ter um insight. Né? Então, aqui eu não fiz a tabela verdade completa, mas só para vocês verem. Então, por exemplo, aqui eu peguei 0, 1 e 1. Aqui eu peguei 1, 1
e 0, e assim sucessivamente. Então eu vou pegar esses trechos, esses retângulos vermelhos, e ao invés de desenhá-los linha por linha, dessa forma, eu vou superpô-los, tá? Eu vou fazer isso daqui, ó. Então agora para 3 bits eu tenho a minha tabela verdade inteira, tá? Então essa aqui é a minha tabela verdade inteira, ó. Tem 8 símbolos. 000, 001, 010, 011, 011, 100, 101, 110 e 111, que é o nosso 7. Então esse cara aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 6 e 7. E essas são as formas de onda. Então agora o que eu faço? Superponho todas. Vou chegar nisso daqui, ó. Por isso que é chamado de diagrama de olho, porque ele forma espécies de olhos aqui, ó. Tá? E aí, como a gente falou, devido ao somatório dos efeitos, jitter, né, que vai influenciar basicamente aqui no eixo X, né? Glitz também vai influenciar aqui no eixo X. Mas aí depois, devido aos processos construtivos do nosso circuito, linhas de transmissão mal casadas, então efeito de ringing, a gente vai começar a ter efeitos aqui, ó, no eixo Y. Então isso aqui não vai ficar tão bonitinho igual está desenhado aqui, tá? Isso aqui vai começar a ter um spread aqui, que é o que está desenhado nesse slide. Então aqui é o sinal perfeito, ideal, sem qualquer distorção. Aqui eu já tenho jitter, percebam que não atrapalhou em nada a amplitude, tá? Ele interfere apenas no tempo. Depois eu tenho distorções de amplitude, pode ser ringing, né, devido a mau casamento de linha de transmissão, acoplamento de ruído, crosstalk, um monte de outros efeitos, tá? Então, esse efeito. Agora, os efeitos, né? E aqui eu ainda tenho um efeito de taxa de variação do clock, basicamente, que vai gerar variações aí no meu sistema digital. Então, taxa de variação, variação na taxa de subida, tá, do meu circuito. Então, eu tenho essa inclinação aí mudando também. Eu nunca vou ter esses efeitos sozinhos, eles vão sempre estar somados. Então, se eu somar esses 3 efeitos aqui, eu tenho isso, tá? Que basicamente é o que a gente vê nos nossos sistemas digitais. Então, o nosso clock, que a gente sempre desenha bonitinho, o nosso sinal digital, que a gente sempre desenha bonitinho, na verdade, ele vai ser uma coisa assim. O que a gente quer fazer é aproximar isso disso. Aumentar o nosso fator de qualidade. Então aqui só mostrando, né, um efeito de jitter. Então aqui eu tenho o dado, ó, esse dado aqui, ó, deveria ser igual a esse dado, né, mas aqui eu estou mostrando jitter, que é um problema de fase aqui. Então percebam que eu tenho um defasamento aqui nessa string de dados. E aqui já um sinal, né, um diagrama de olho mais próximo do real, embora eu tenha desenhado isso daqui, tá? Isso daqui não foi tirado de nada, tá? Eu fiz só para mostrar alguns parâmetros que a gente obtém do diagrama de olho. Então, pessoal, eu fiz a superposição das nossas strings de bits e eu obtive isso daí. Tá? Então, primeira coisa, TB. O que é TB? É o intervalo intersímbolo. Então, basicamente, ele está associado ao clock. Tá? Então, desenhei aqui TB. Então, geralmente ele vai estar no valor médio aqui, ó, das transições do nível lógico 0 para 1 com o nível lógico 0 para 1. Vai estar definido nesse intervalo. Depois eu tenho o A. É o momento ótimo de amostragem do meu sinal. Então, é justamente aqui no meio. Que, basicamente, a tendência é que aqui no meio eu tenha o menor spread, ou seja, eu tenho isso daqui mais estreito, Tá? Então eu estou aumentando a minha margem de ruído, então é o melhor lugar, é o ponto ótimo para eu fazer a amostragem do
bit 0 ou do bit 1. Tá? DA. O que é o DA? É a distorção de amplitude. Tá? Então, basicamente, é a largura da minha amplitude aqui. Ó. Então, isso é o DA. E o MN, margem de ruído. Tá? Quanto maior a minha margem de ruído, melhor. Tá ok, pessoal? Só que a gente sabe que com a miniaturização, a gente tem a diminuição das tensões de alimentação. Então, essas tensões de alimentação menores, intrinsecamente, vão fornecer margem de ruídos menores. Tá? Então, quanto mais moderno o circuito, essa margem de ruído está tendendo a diminuir cada vez mais. O que agrava o problema do DA, né? Se eu tiver linhas descasadas, problema de ring, problema de crosstalk, problema de acoplamento de ruído, esse DA ele tende a aumentar. Ele tendendo a aumentar, o que ele faz com a minha margem de ruído? Diminui. Na verdade, a margem de ruído ela é constante, tá, pessoal? Só que se o DA está invadindo a margem de ruído, e por outro lado a minha margem de ruído, né, devido às tecnologias, ao avanço da tecnologia, continua diminuindo, significa o quê? Que o meu DA vai eventualmente cruzar o MN. Ou seja, é onde eu amostro erroneamente um sinal. Tá? Porque eu excedi a minha margem de ruído, então provavelmente eu vou ter a interpretação errada, de um nível lógico 0 interpretado como 1 ou o contrário. ST, sensibilidade a erros de temporização. Tá? Então, ele é similar à margem de ruído, só que a margem de ruído é na amplitude, o ST é no tempo. E o JT é o nosso jitter. Tá? O nosso jitter seria o equivalente ao DA, só que o DA na amplitude, o jitter no tempo. Vamos calcular agora o B para esse caso aí. Então esse caso aí é um caso real, tirei da literatura, é a foto de um osciloscópio. Tá? Então nós temos lá um diagrama de olho, né? Eu vou assumir algumas coisas aqui. O que eu fiz? Então essa linha rosa, tá? É a linha média entre V base. Então estou considerando isso daqui V base. Estou considerando isso daqui V top. Então V top é a média, tá? Do meu nível lógico 1, da distribuição aleatória do meu nível lógico 1. V base é a média da distribuição aleatória do meu nível lógico 0. Então, se a gente olhasse de frente aqui, eu teria a minha distribuição gaussiana assim, ó. Tá? Minha distribuição gaussiana aqui e a minha distribuição gaussiana aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu estou fazendo, tá? É exatamente isso daqui, ó. Beleza? Então essa linha rosa, ela é a média entre V top e V base. Então ela é a média entre essas outras duas linhas pontilhadas. Tá? Então daqui até aqui é igual a daqui até aqui. É só porque esse cara não é zero, tá? Esse cara aqui não é zero. Está em 500 mV, geralmente sistemas digitais a gente trabalha mesmo de 0 até um VDD, né? Então, basicamente, é como se o 500 mV aqui fosse a nossa referência, o nível lógico 0. Bom, então o TB aqui, né? Lembrando que o TB é o intervalo intersímbolo. Então, tem aqui, ó, está atrelado ao clock, o meu TB. Entre essas duas linhas médias. Então essa linha pontilhada aqui é a linha média. É a linha média aqui, tá? No eixo X do tempo. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei a amplitude máxima do meu nível lógico 1, a amplitude média e a amplitude mínima, tá?
tá? Isso no melhor ponto de... Claro, né, pessoal, esse sinal está descendo. Então, se eu pegar a amplitude mínima aqui, não tem nada a ver. Isso eu estou considerando no melhor ponto, que seria o nosso ponto A aqui, ó. Tá? É o momento ótimo de amostragem do sinal. Tá ok? Então, por mais que o VB esteja desenhado bem aqui no cantinho, é só para ele não ficar em cima do VA. Ó. Mas a referência aqui, a referência é a linha vermelha. Tá? Então, eu peguei o ponto máximo, o ponto médio e o ponto mínimo aqui para o momento ótimo de amostragem do sinal. Então, VA. Isso com relação à nossa linha média. Então, VA deu 60 mV, ó, 560 menos 500, 60 mV. Aí o VM, né, aqui não dá para identificar certinho com essa precisão toda, mas aqui está em 552 mV. Então, 552 menos 500, 52 mV. E o VB, que está em 544 mV. Então, 544 mV menos 500, 44 mV. Então, levantei esses três valores aí. O TB também poderia ter centralizado, né? Mas eu tirei isso aqui da literatura. Poderia ter centralizado aqui a transição do 0 para 1 no eixo X, né? No 0,8, mas não foi. Mas dá para perceber que essa distância aqui, ó, é mais ou menos essa distância aqui. Tá? Então, vamos shiftar isso daqui, ó, essa linha pontilhada para cima. Então, eu teria em 0,8 milissegundos indo até 4,8 milissegundos. Me dá 4 milissegundos. E o jitter é esse spread aqui no eixo X, né? Então, esse cara está dando em torno de 0,2 milissegundos. Então, levantei aí uma série de dados. Com esses dados, e considerando a simetria, tá? Então, considerando a simetria com relação à linha pontilhada rosa, nós vamos ter capacidade de computar o fator de qualidade e o B. Tá? Então, quem que é o fator de qualidade? V top, né, que é o valor médio do nível lógico 1, menos V base, que é o valor médio do nível lógico 0. Sobre o desvio padrão do nível lógico 1 mais o desvio padrão do nível lógico 0. Tá? Então, quem que é V top e V base? É um menos o outro. Ó. É essa linha menos essa linha. Então, na verdade, é isso daqui. Ó. Só que eu estou considerando que ambos são simétricos com relação à linha rosa. Então, na verdade, esse segmento verde que eu fiz aqui é a mesma coisa do que 2VM. Tá? Porque VM é da linha pontilhada até a linha rosa, então dessa linha pontilhada até a linha rosa também é VM. Ó. Então é 2VM. Isso daqui também é VM. Tá? Então 2VM. E o desvio padrão? Bom, o desvio padrão, VA menos VB vezes 2. Por que VA menos VB? Então, o desvio padrão estou considerando que seja o meu spread. Então, aqui, ó, VA. Aqui, ó, VB. Ó. Então, VA menos VB é isso daqui. Tá? Só que na equação nossa a gente tem que é o somatório dos desvios padrão. Então, eu sei que é 2 vezes isso. Então, por isso ficou 2 vezes VA menos VB. Então, calculando isso, eu tenho um fator de qualidade de 3,25. Lembrando que quanto maior, melhor. Tá? Nesse caso aqui não está tão ruim. É um diagrama de olho que você vê um void aqui, né? um espaço vazio aqui bem grande. Isso é bom. Isso significa que você tem margens aqui para reconhecer os seus níveis lógicos 0 e 1. Tá? Geralmente, em osciloscópio, lá no SPICE, né, a gente consegue fazer uma máscara. A gente faz uma máscara baseada nos limites técnicos da tecnologia e do nosso sistema. Então, a gente desenha uma máscara assim, ó.
Se nenhuma curva dessa entra na máscara, significa que está ok. Agora, se eventualmente uma curva dessa, sei lá, está fazendo isso aqui, ó, aí nós temos um problema, tá? Então essa máscara, ela é interessante, né? E ela deve ser definida baseado nos parâmetros de projeto e tecnológicos, né? Da tecnologia que nós estivermos usando. Bom, pessoal, então de posse do Q, né, a gente consegue calcular o B. Né? Ele só depende do Q aqui com esse equacionamento. Então a gente viu um B de 0,0006243. Tá? Ou seja, eu tenho um erro pequeno. A taxa de erros de bits nesse sistema vai ser muito pequena. Por que é muito pequena? Realmente, ó, a gente tem um espaço vazio muito grande. Então a gente tem margem para recuperar os níveis lógicos 0 e 1. E aí aqui, né, isso aqui já é parte lá de digital, eu nem falei disso daqui, mas a gente tem a porcentagem de jitter aí, né, que é o JT sobre o TB. Então o JT sobre o TB, JT, né, é o spread aqui do cruzamento de nível lógico 0 para 1 e 1 para 0, com o TB, que é o nosso intervalo intersímbolo. Se eu fizer isso, eu tenho o nosso jitter percentual aqui, o jitter, né, 5%. Está na média aí de muitos sistemas digitais. Tá? Então, esse material não foi tirado da nossa literatura básica, tá? Foi tirado dessa literatura aí.